Na aula de hoje, eu vou pintar no bolo esse personagem que todo mundo ama, que é dos Minions. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e aqui esse filme novo que está fazendo um sucesso na cabeça da criançada e da nossa também, porque eu fui assistir e amei, dos Minions 2, e esse é o Otto, é o personagem novo da família Minion, que é uma gracinha, ele faz o maior sucesso do filme, não vou dar spoiler, mas se você ainda não viu, vai assistir porque vale a pena, ele faz uma bagunça danada. E aqui eu vou mostrar o passo a passo para você conseguir pintar ele perfeitamente. E se você está chegando agora, não sabe quem eu sou, assista a aula até o final e aí sim, quando chegar lá no final, se a aula for relevante para você, você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveita para também entrar no grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição, porque é exatamente por lá que você recebe o link de novas aulas. Inclusive, amanhã, segunda-feira, dia 8 de agosto, teremos mais uma aula ao vivo. Então, para não perder, entra no grupo. Agora, já me conhece? Deixa logo o seu like, porque sabe que esse conteúdo vai valer a pena. Então, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Então, olha só, importante a gente dimensionar o tamanho do desenho de acordo com a altura do bolo. Eu tô com um bolo de altura dupla, mas eu não quero que o personagem ocupe o bolo por inteiro. E para ele ter esse visual bem gordinho, eu vou centralizar ele aqui, olha, colocar ele um pouquinho, como se tivesse dividido o bolo em 3 alturas, então eu vou colocar ele vindo daqui, mas ele não vai encostar na base. A base depois a gente vai criar um chãozinho para ele. Então vou deixar mais ou menos um dedo de altura e ele vem aqui, para a gente ter essa sensação que ele é mais gorducho. Quando a gente faz ocupando a área inteira, ele fica muito mais alongado. Então, eu vou primeiro marcar os olhos e novamente a proporção. Os olhos estão quase no topo da cabeça, então eu vou colocar, se ele for começar nessa altura aqui, eu tô afundando um pouquinho para ficar fácil de visualizar. Os olhos vão ficar aqui a parte do topo, o olho dele é grande, porém não ocupa o rosto inteiro, então vai pegar mais ou menos essa altura aqui, tirando a moldura prateada, então a parte branca vai ocupar essa área aqui. Logo um pouquinho abaixo já vem a boca, dou mais um espacinho, vem a barriguinha dele e o pezinho. Então, ele vai ficar bem centralizado aqui. Eu vou só marcar, não precisa marcar bem perfeitinho, depois a gente acerta, mas é só marcar o posicionamento aqui, olha, fazer 2 bolinhas para marcar o olho. Então, posicionamento do olho marcado para depois começar os detalhes. Mas exatamente como eu sempre explico aqui, a gente vem seguindo a forma do objeto. Então, o pincel, aqui no caso eu estou usando um pincel língua de gato para facilitar essa forma. Então aqui, olha, reforçando um pouquinho mais os olhos para ficar fácil de visualizar. E vou aproveitar e vou marcar a boca também. Então a boca, ela vai pegar quase de ponta a ponta dos olhos. Então a gente vem aqui, ó, fica quase aqui na pontinha dos olhos, tá vendo? Então aqui, e a lateral dele é quase reta. Então a gente inclina só um pouquinho. Depois aqui, achei que ele ficou ainda pequeno, por mais que eu quisesse que ele ficasse com cara de baixinho, ele ocupou pouca área do bolo. Então eu estou aumentando aqui, eu estou apagando um pouco os olhos, aumentando aqui para a gente ocupar um pouquinho mais a área do bolo. Então eu venho com um pincel limpo, só umedeço um pouquinho e vou aqui, olha, apagando realmente a área e eu vou aumentando a questão dos olhos. Por isso é importante a gente começar pelos olhos exatamente para a gente ter noção
da proporção. Sempre tira o excesso para a massa não derreter. Então, você vem aqui, olha, só limpando com o pincel úmido em água, não é encharcado, é só úmido, ok? E aqui, conforme eu aumento o olho, eu também aumento a área toda do contorno. Então, sempre aqui, olha, no movimento de vai e vem, depois eu vou entrar com sombra. A altura do bracinho dele é mais ou menos a altura da boca. Eu venho aqui mais ou menos na altura da boca, a boca vai descer um pouquinho, como eu ampliei os olhos, a boca desce um pouquinho. Então aqui, olha, basicamente eu aumentei os olhos e todo o contorno dele, olha, a lateral aumenta bastante também. A proporção do olho é quase a medida da lateral, então essa lateral aqui, ela tem que vir ainda mais larga. Por isso é importante você fazer com a cor clara e aí depois você vai aumentando a intensidade, tá? E a mesma coisa que eu fiz ali para ampliar os olhos, eu vou fazer com a boca. Então eu venho, marquei a altura que eu quero e agora aqui com só o pincel limpo na água, eu tiro o excesso do corante para conseguir entrar com o azul da roupinha. Então tô deixando aqui uma camada reta para a gente poder entrar com a roupinha aqui por cima. Então eu já vou marcar a parte de azul, como eu falei, fica mais ou menos, olha, a alcinha fica mais ou menos na altura da boca. Então eu venho aqui arredondando e sai um pouquinho, porque a roupa não é rente ao boneco. Então a gente tem aqui, ó, que puxar só um pouquinho para fora, tá? Então aqui também do mesmo jeitinho, olha, eu dei uma limpezinha para não ficar com a sombra e agora eu venho com o pincel azul e a gente sai um pouquinho. Por enquanto, eu só estou marcando, não estou fazendo nenhum efeito de sombra, eu só estou marcando o posicionamento. Depois a gente vai entrar com sombra, o detalhe da mão, tudo isso. Mas aqui, olha, o macacãozinho dele vem reto, para a gente continuar a parte do bracinho aqui da lateral. Então, na altura aqui, olha, depois o braço vem um pouquinho para a lateral, deixa eu marcar aqui, pincel amarelo, olha, ele vem um pouquinho para a lateral, mas aqui um pouquinho para a lateral vai entrar o amarelo. A gente vem aqui pensando na lateral e encaixa a base, ó. Então a gente vem reto nos dois lados e um pouquinho aqui curvando a base. Ele não é tão arredondado quanto no topo da cabeça, a base dele aqui embaixo é mais retinha, então para dar a sensação ainda de mais gordinho, ele aqui ele é arredondado na lateral, mas a base dele é mais retinha. Aí com um pincel um pouquinho maior a gente preenche e olha lá, essa parte eu tô pintando reto, mas para baixo eu vou curvando. Aqui eu já começo a fazer o movimento de curva para a gente ter a sensação da barriguinha dele. E aí depois a gente marca o bolsinho, faz todos os detalhes. Por enquanto é só a marcação de fato do contexto. Agora, bem aqui ao centro, eu vou fazer, ó, marcando bem aqui no centro do olho. Eu vou voltar para o pincel pequenininho, porque a gente vai fazer uma micro perna. Ele tem uma perna muito picurruchinha para depois encaixar o pé. E faz aqui uma pequena curvinha, olha. A gente faz uma curvinha para um lado e para o outro, porque é muito picurruchinha mesmo essa perninha dele para depois encaixar o pezinho. Olha lá, tá vendo? É bem pouquinho e no centro. Isso é super importante, tá? Bem no centro dele. Roupinha marcada. Agora vamos finalizar a área do resto do corpo aqui da lateral, que tem o bracinho. E o bracinho, olha, ele faz uma curvinha um pouquinho só para fora e depois vem reto. Faz bem levinho e aí sim depois você preenche mais escuro, tá? Porque essa leve curvinha do braço é que vai dar a sensação aqui ainda de mais gorduchinho. Agora sim, base construída,
vamos entrar com os pequenos detalhes. E agora a gente entra com o efeito de sombra. E a sombra dele eu vou retratar com um pouquinho de preto e marrom, porque eu não quero uma sombra muito pesada. E eu vou mesclar exatamente com a base do amarelo. Então eu vou fazer uma misturinha de cor. Eu coloquei aqui na paleta um toque do marrom, um toque do preto e estou fazendo uma mistura ao amarelo. E aí eu consigo criar o tom da sombra. Então olha lá, antes de marcar a parte mais escura dos olhos e o detalhe aqui da máscara dele, né, que tem aquela tira preta e a parte do prateado, a gente vai fazer o sombreamento em tudo. E aí, marcar o bracinho, e aí sim, depois com o preto, a gente vem trabalhando a parte da luva, pezinho e todos os outros detalhes, ok? Então, bora lá. Aqui, olha, eu venho com essa misturinha, eu fiz do marrom, preto e o amarelo, faço um risquinho e depois com o pincel do amarelo eu venho misturando. Então, eu consigo criar o efeito de sombra sem que fique uma linha marcada. Olha lá, eu venho puxando para dentro sem que essa linha fique marcada, tá vendo? E quanto mais sombra eu colocar aqui, melhor vai ficar, mais destaque ele tem. Então, toda sombra a gente vem com esse efeito aqui, olha, em todo o contorno da roupa, eu venho sempre misturando. E agora eu já vou começar a marcar o bracinho dele. Então, eu venho aqui, olha, com essa misturinha mais escura, vou posicionar o bracinho e o pincel aqui eu já vou puxando para não deixar a linha tão marcada. Mas, claro, a gente tem que ter um contorno, porque a sombra inferior vai ser ainda mais marcada, vai ser mais escura. Então, eu venho com a linha aqui do braço, aqui só com a água, olha, eu vou puxar e apagar um toquezinho de nada desse azul para continuar com o bracinho aqui dentro. Fica mais fácil fazer dessa forma do que a gente tentar toda hora fazer o desenho. Quando a gente está construindo algo à mão livre, é mais fácil ir apagando alguns pontos do que construir o desenho direto. Então, apaguei ali, fiz o toque do bracinho e acabei de ver que eu posso, inclusive, aumentar um pouquinho a largura, olha, dessa faixa aqui da alça. Então, eu posso aumentar aqui um pouquinho também. Vou aumentar depois do outro lado. Então, agora sim, olha, eu termino de marcar o bracinho e vou trabalhar a sombra. Aqui tem bastante sombra para poder enxergar a dobra do braço, tá vendo? Então, a parte inferior vai ter mais sombra e a interna também. Vou pegar aqui um pincel menorzinho, porque essa área é pequena, para conseguir misturar e não deixar aquela linha tão marcada. Do mesmo jeito que eu falei que a alça ali também sai um pouquinho do corpo, aqui a gente vai fazer uma margenzinha, depois eu vou contornar também para ficar mais marcado nessa sombra aqui também. Então, agora que eu intensifiquei a sombra toda desse lado, o outro lado é um pouco mais claro, então entra mais amarelo do que sombra, mas tem um leve toque da sombra também, tá? Todo ele tem um efeitozinho de sombra, porém um lado é mais escuro do que o outro, por conta de intensidade de luz. Um lado sempre vai ser mais volumoso, no caso de sombra, que o outro. Então aqui, tá vendo? Tá bem mais escuro, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais claro. Mas toda vez que eu trabalho bastante esse efeito da sombra, dá a sensação que isso é 3D, quando na verdade é só pintura. Não é só uma simples pintura. Mas se você quer trazer um efeito uau para o seu cliente, exatamente com a pintura, com esses efeitos de luz e sombra que você vai conseguir. Aqui também no contorno
Depois a gente, quando fizer a parte dos olhos, a gente vai fazer um contorno também de sombra, ok? Como eu expliquei aqui, esse lado um pouquinho mais claro. E aqui, a parte embaixo também, a gente vai trabalhar bastante a sombra, tá? Quando entrar com o detalhe da máscara. Então, aqui embaixo a gente vai trabalhar bem a sombra. Agora eu vou marcar o braço do lado direito. Como eu expliquei, vai ser um pouco mais claro do que o outro. E vou também aumentar, do mesmo jeito que eu aumentei ali, eu vou aumentar um pouquinho a tira. Então, agora sim, olha, eu venho aqui na mesma altura, faço a curva do bracinho e vou apagar só um pouquinho, do mesmo jeito que eu fiz ali do outro lado. Aqui vai ser um pouquinho menos. Então, eu apago uma pontinha, tiro o azul para poder preencher o amarelo. Marquei aqui o braço, agora eu vou só puxar e dar aquele efeito de sombra como do outro lado, sem que fique a linha marcada, tá vendo? Então aqui a gente vai puxando esse amarelo, misturando a sombra para ela não ficar tão marcada. E a parte de baixo também do mesmo jeitinho, ó. Venho espalhando a sombra. O braço está fazendo sombra no corpinho, então eu venho espalhando essa sombra com o amarelo. E aqui do mesmo jeito a roupinha vai sair um pouquinho, faz aquele biquinho igualzinho do outro lado. Agora eu vou trabalhar a sombra na roupa. Eu vou lavar a base do pincel fininho para trabalhar a sombra na roupa aqui. Então, o azul com um toquezinho do preto. Eu vou fazer um azul, quase um azul marinho. E aí, agora sim, eu consigo trabalhar os detalhes com o pincel fininho, olha, eu faço ali mais retinho, da roupinha que sai, e puxo fazendo aqui o contorno, para poder trabalhar o efeito de sombra também. Fiz todo o contorno com o pincel da base azul, eu só vou espalhar um pouquinho, para não ficar a linha marcada. Para traçar aqui o mais reto possível, prende um pouquinho a respiração e traz o pincel de uma vez só, tá? Isso é super importante para você conseguir traçar a linha o mais retinha possível. E depois, quando encaixar a mãozinha aqui, a luvinha preta, vai fazer outro efeito, mas ele já tá ficando com cara de Minion. Para aproveitar a área de cima, eu já vou fazer a outra alça, do mesmo jeitinho, olha, eu venho contornando e aproveito, já faço a quininha reta aqui um pouquinho afora, olha. Eu já consigo modelar essa alça, fazer o efeito bem do jeans. E depois eu vou fazer uns tracinhos para ficar bem com a cara de jeans também. Volto com outro pincel, espalho. E lembra que esse lado é mais claro do que o outro, tá? Então, caso tenha ficado no mesmo tom, você pode vir aqui, olha, tira um pouquinho do excesso do azul para ficar um pouquinho mais claro do que o outro lado. E aí aproveita e ilumina um toquezinho de água mesmo. Então agora, olha, eu venho contornando toda a roupinha, trazendo esse traço mais retinho. E já aproveito para fazer os detalhes, olha, ela sai um pouquinho, ela é maior, claro, do que o corpo, então ela sai um pouquinho e eu contorno todo o desenho. Fiz um lado, agora eu venho aqui, ó, e espalho. Trago puxando sempre para dentro. Essa parte de baixo a gente vai puxar bem mais, porque aqui a gente tem bastante sombra. Inclusive eu posso vir com esse mesmo pincel e trabalhar essa parte aqui, olha, com mais sombra, olha. Então eu venho puxando toda essa área mais escura. Toda essa parte aqui, olha, da base abaixo da barguinha, chegando na perna, é tudo bem mais escuro, tá? E sempre arredondando, seguindo a forma do objeto. Então, se ele faz esse efeito gordinho, a gente vem com o pincel também fazendo o efeito gordinho. Pinto aqui a perninha mais escura também. E ainda vou marcar ainda mais, deixar aqui essa perninha mais escura ainda, porque ela tá com o efeito da sombra da barriga. Então, aqui é bem escuro mesmo. Toda essa base vai ficar mais escura do que o topo. Quanto mais escuro eu colocar aqui, mais efeito de luz e sombra ele tem. Agora eu vou marcar
só a linha aqui. Vou botar aqui um pouquinho mais reto para ficar igual do outro lado. Tinha ficado um pouquinho torto. E vou marcar reto o lado de cá também. O mesmo detalhe que eu fiz ali do outro lado, eu vou fazer do lado de cá. Agora eu vou marcar o bolsinho. Eu vou traçar a linha, o bolso é menor do que a boca, então vem aqui mais ou menos perto ao canto da boca e vou descer reto na lateral, faço arredondando a quina. E é na altura, aqui o bolso, a altura do corte do macacão. Então, marquei o bolsinho e vou puxar essa sombra para dentro. Puxar toda ela para dentro. E quando eu faço esse efeito, dá uma sensação do tecido mesmo repuxando, olha. Puxei tudo para dentro e agora eu vou marcar uma sombrinha pro lado de fora. Então, vou fazer um outro contorno aqui e vou puxar também um pouquinho assim, olha, para fazer o efeito do lado de fora. Mas aqui, nesse caso, como é um corte, é um tecido, eu vou deixar bem marcado em preto, exatamente para ter a sensação da divisão, tá? Com o preto eu também vou marcar aqui um pouquinho para fazer bem a parte da sombra da perninha. E agora eu vou limpar esse pincel e vou fazer detalhes com o branco. Então, eu venho com o pincel com o branco e vou fazer detalhes nesse jeans. Esse detalhe com o branco que vai ter o visual bem do jeans. Então, olha, eu venho aqui e faço alguns risquinhos e volto com o pincel azul só para misturar, para não ficar um risco muito intenso, mas eu consigo dessa forma marcar como se fosse o tecido meio que dobrado, fazendo um volume, olha. Então a gente traz o que? Luz. Agora eu estou trazendo luz para detalhes dessa roupa. Depois eu vou colocar também o acabamento da alça, mas só quando entrar a mãozinha dele, ok? Então, vamos trazer pontos de luz a essa roupa. Então, aqui, para dar um visual mais gordinho, botar um toque de branquinho, olha, e misturar. E aí, eu trago um ponto de luz, principalmente aqui para a barriguinha dele, tá vendo? Olha, fiz um traço e agora eu misturo e eu trago mais luz e mais cara de tecido. Agora aqui eu vou fazer o detalhe do bolso, então eu vou trazer também a linha bem fininha e vou marcar o bolsinho aqui nessa parte interna, olha. Tem um bolsinho aqui. Para fazer o efeito do jeans, eu trago inclusive um pesponto, ó. Então eu venho com pequenos tracinhos do branco para dar o efeito de jeans. Então fiz aqui, olha, o contorninho aqui, bem delicado, só um tracinho, só encosto, fazendo pequenos tracinhos, olha, para dar mais sensação que é jeans, é a costura do jeans. E faço isso em todo o contorno, ó. Inclusive vou repetir isso aqui também no bolsinho. Então marquei o bolsinho aqui da lateral, só vou espalhar um pouquinho, que eu não quero ele assim tão forte. E com isso a gente está trazendo, olha lá, volume. Tudo isso a gente traz volume. E agora eu vou marcar o pesponto aqui, parte do fechecler. Então, vou marcar um branquinho aqui da parte do fechecler. E eu aproveito aqui também, olha, deixo até uns risquinhos do branco para dar mais efeito ainda do volume do tecido. E vou fazer uns risquinhos também aqui de dobra, olha. Fazer umas dobrinhas no tecido. E depois eu faço a mesma coisa com alguns detalhes também do escuro, que aí dá mais a sensação ainda da dobra. Eu venho aqui de novo com o pincel fininho, agora com o preto. Então vou começar aqui, encaixar a mãozinha, vem com pouco corante, não precisa vir muito, só para poder marcar. E aí depois sim você vem fazendo a forma. Então eu vou começar, a mão dele só tem a base de todos os dedos e o dedão, não tem a divisão, é uma luvinha. Então eu venho aqui, ó, estico um pouquinho, arredondo a parte maior e aqui eu trago o dedão para frente.
e depois eu faço uma sombra não, perdão, uma luz nesse ponto aqui para poder marcar bem que está visualizando a divisão dos dedinhos. Sempre segurando o pulso, quando a gente quer fazer algum detalhe, segura o pulso para a mão ficar mais firme, aí você consegue, olha, fazer o traço bem firme. Agora aqui do outro lado, só finalizar a base ali que eu esqueci da luvinha. Então vamos para a mãozinha do outro lado, ó, arredonda em cima, marca a mesma altura da mãozinha, tá? E esse lado aqui, não tô conseguindo ver bem a divisão do dedão como tá aqui do outro lado. Aqui eu vejo bem a marcação do dedão e a basezinha da luva. Então a mãozinha, vamos para os pés, o pezinho dele é bem miudinho. Eu venho aqui, faço só o tracinho, como eu falei, eu vou deixar aqui mais ou menos os 2 dedos de base, fiz aqui o tracinho para fazer a estrutura do pé, vou trazer aqui para frente e na frente a gente faz o gordinho, olha. E ele tá com um pezinho em cima do outro. Então, eu vou fazer a curvinha aqui e depois a gente vai iluminar para conseguir enxergar todos os detalhes. O outro pezinho eu vou trazer reto praticamente aqui, só com uma leve curvinha aqui na lateral, porque esse tá de ladinho e o outro tá de frente. Marquei os pezinhos, agora com o pincel com toque de branquinho, eu vou fazer a parte da divisão, então eu consigo aqui, olha, iluminar a parte do dedinho que eu falei e fazer a marcação da luva, a mesma coisa aqui do outro lado. Para não ficar uma linha muito certinha, eu volto com aquele pincel com preto e misturo só um pouquinho. Mesma coisa aqui no pezinho. Então, olha, eu vou marcar a curvinha e a base e um pontinho aqui na frente. E com isso eu consigo ver a divisão do detalhe do pé. Mas volto aqui com o preto para não deixar a linha tão marcada, ok? Vou misturando só para poder deixar um leve toque. E aí você pode escurecer o que você quer. De fato, evidenciar mais de efeito de sombra, tá ok? Então, aproveitando que eu tô com um detalhezinho em preto, já vou também marcar aqui uma leve sombrinha na parte interna do bolso e venho com aquele pincel azul e misturo. E aí a gente tem a sensação que de fato o bolso é profundo, porque tem uma sombra. Agora sim, como eu falei, eu vou fazer a marcação aqui do término, olha lá, do término da alça da roupa e vou trabalhar sombra. Então, com o pincel preto, trabalho a sombra no entorno dessa alça. E aí a gente tem a sensação também que ela está com profundidade. Olha lá, então a roupinha praticamente está aqui prontinha. E agora vamos para a boca e olhos. Os olhos eu vou deixar por último. Eu vou contornar essa boquinha. Então, como eu falei, em cima ela é bem retinha, segura a mão para ficar mais firme e prende aqui a respiração, tá? Eu vou virar um pouquinho para mim para eu conseguir visualizar melhor e marquei todo o contorno. Agora, volto com o branquinho aqui da parte dos dentes para ficar bem marcadinho. E o legal desse personagem novo do Otto é que ele usa aparelho. Então a gente vai brincar com esse aparelho aqui, depois com os detalhes em prateado. Quando eu fizer o prateado do contorno, eu vou fazer o prateado também do aparelho dele. Marquei bem aqui e agora eu vou fazer os detalhes do dente. Então eu venho com o contorno, com o preto primeiro de levinho e aí depois a gente vai escurecendo, tá? Então eu venho marcando aqui a linha do buraquinho dele do dente, tá vendo? Que ele ainda tá com essa questão do aparelho, então ele tem uns buraquinhos entre os dentes. E o dente dele é tortinho mesmo, então o de cima não bate com o de baixo. Agora que eu marquei tudo, eu posso escurecer e depois colocar uma sombra, principalmente nessa parte aqui superior.
Então, tracei ali com o preto, volto com o branco e puxo um efeito de sombra, olha lá. Por isso é importante sempre trabalhar o contraste entre o preto e o branco. Nessa parte do dente é super importante. Agora, chegando na área, então, dos olhos, a tira fica um pouquinho acima da metade. Então, a parte central fica aqui na metade, eu vou puxar. Parte central não, perdão, a parte inferior fica aqui na metade, e então eu vou puxar para a lateral. A tira também é mais larga do que o rosto, então a gente tira uma área aqui para fazer o contorno, olha lá. Então a gente vem, segura o pulso e puxa a tira na lateral. Aqui vai entrar uma peça reta, mas a tira preta, a gente começa mais clarinho e depois vem escurecendo. E já começou aqui, dá o visual. Agora o lado de cá, na mesma altura. Então, média altura vai ser nesse ponto aqui. Ó, não esquece aqui a parte de fora, isso é super importante. Então, atira na mesma altura. Agora eu venho com o prateado. Então, com o pincel fininho, eu vou contornar. E aqui o centro, olha, ele faz um encontro. Então, o arredondado é para os dois lados, mas aqui a gente divide ambos os lados. Então, eu não tenho dois redondos separados, são dois redondos que se encontram. E aqui também, olha, tem aquela linhazinha aqui, que é a estrutura que segura a cordinha da lateral. Então, a gente tem uma hastezinha aqui de base da lateral. Mas claro que nós vamos trabalhar efeito de luz e sombra aqui também. Olha lá, eu vou contornar com o preto esse prateado. Então, procure fazer o traço de uma vez só. Eu volto com o pincel aqui para fazer a sombra. A parte aqui do centro é um pouquinho mais escura. E aqui também, para dividir, ó, também faço o pretinho aqui nessa pecinha lateral, ó. E como eu falei, o contorno também é importante para a gente ter mais volume, fazendo efeito de sombra aqui no contorno também. Volto com o branco na parte interna, para destacar ainda mais esse olho. Olha lá, sempre arredondando. E eu já vou deixar a posição aqui para marcar o olhinho dele. Ele tem um olhinho bem castanho, então volto aqui com o pincel branco para fazer bem o efeito da sombra, só para esfumar e não deixar aquela sombra dura, marcada. A gente só vem aqui, ó, fazendo o efeito da sombra. Agora, com um toquezinho de laranja amarelo, eu vou marcar a parte central do olho para deixar bem iluminado. Eu vou botar mais amarelo e depois, quando eu colocar a pupila e o contorno, ele vai dar esse efeito de olho castanho. Então, eu faço a bolinha e agora marco a pupila, então aquela bolinha interna, pretinha, e quando eu faço o contorno, eu dou o efeito do castanho a esse olho. Aí eu consigo trazer um efeito também de sombreado nesse contorno. Aquele brilhinho só no cantinho, e agora com o prateado eu vou fazer o aparelho e depois só contorno com o preto para dar mais efeito. Então, faço aqui, olha, uma pontinha de prateado. Agora, com o preto, eu só vou contornar essas quininhas do aparelho e traço uma linha e faz um efeito super divertido nele, olha. Agora, eu vou fazer a sombra embaixo da máscara. Eu venho aqui, agora que eu já tenho o posicionamento da máscara, e acerto com o amarelo. Agora, eu vou trabalhar o fundo e, por último, o cabelinho dele. Ele tem um cabelinho bem espetadinho aqui, mas se eu pintar o cabelo agora,
eu vou acabar borrando com o fundo. E eu não quero isso. Para fazer um fundo legal e de contraste, eu aqui para a parte de cima, eu vou trabalhar mais azul e para a parte de baixo, mais amarelo. Mas vou fazer um efeito bem aquarelado. Eu venho aqui, olha, com o pincel girando para fazer o efeito aquarelado. E chego aqui, olha, bem pertinho. Eu quase não tenho corante aqui nesse pincel, tá? É mais álcool do que corante. Mas cuidado também para não botar álcool em excesso e acabar colocando aqui um risco de excesso, porque o corante, o álcool acaba escorregando. Como eu trabalhei com bastante álcool, aqui já está praticamente seco e agora eu posso trabalhar com o amarelo e vou misturar, olha, fazer uma brincadeira entre as cores, só que eu não quero essa brincadeira com ele voando. Eu quero que ele tenha uma base. Então, eu venho agora com o toque de preto e vou criar uma base aqui para ele, ó. Então, eu venho mais ou menos reto e vou escurecendo aqui um chão para ele. Fiz uma marcação um pouco mais clara e aos poucos eu vou escurecer esse chão. Então, aqui bem pertinho dele fica mais escuro e para baixo, olha lá, a gente puxa um pouquinho aqui para a lateral, mas para baixo, ó, pertinho dele tem que estar bem escuro, tá? E para baixo a gente espalha. Para fazer uma sombrinha dele, eu vou pegar aqui um pincel menorzinho e vou fazer tipo uma bolinha realmente aqui com o preto e espalho com o pincel maior. Agora sim, posso fazer o trabalho do cabelo, porque aí não vai mais influenciar no fundo. Então, eu venho aqui com o pincel fininho e bem aqui no centro eu vou puxar alguns fiozinhos, olha. E agora sim, ele pronto. Vou inclusive pedir aqui na edição para dar um close nele, porque ele fica muito fofinho. Ele é o mais gordinho de todos dos Minions. E essa sensação que a gente tem, como se ele estivesse saindo do bolo, e que na realidade, olha lá, ele está aqui chapado. O que é isso? Só efeito de luz e sombra. Então, por isso é tão importante e relevante não só aplicar sombra, como também a movimentação do pincel. E se você ficou aqui até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque aqui, exatamente se inscrevendo, você fica sabendo das próximas aulas e também no grupo do WhatsApp. E esse bolo vai estar lá no Instagram também. Então, dá uma olhadinha por lá e aproveita e me segue por lá, porque tem muita novidade. Todo dia tem postagem nova, bolos novos. Então, para não ficar de fora de nada, também me segue lá no Instagram. Então, um beijo e até a próxima aula.